Olá, turminha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Eu espero que vocês tenham tido um maravilhoso e excelente final de semana. Como toda segunda-feira, nós iniciamos com as correções das atividades de língua portuguesa da semana anterior. Aí a professora colocou a data, que foi dia 18/10, para estar também lembrando, porque eu sou muito esquecida das coisas. Reescreva o trecho a seguir, recuperando a palavra que ficou subvertida na frase sublinhada. Pois é, a do Otávio estava desgrudada e ele a esqueceu. Então vamos aqui. Pois é, a cabeça, porque a do Otávio, então significa que está se referindo à cabeça do Otávio estava desgrudada e ele a esqueceu. A 12ª questão era para vocês desenharem uma cabeça sem o corpo e um corpo sem a cabeça. Reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra destacada por outra da mesmo sentido. Então, a palavra destacada aí é oposta. Então, a palavra que vocês vão substituir a palavra oposta, que ela tem o mesmo significado e tem o mesmo sentido da frase. Esses dois novos seres terão destinos completamente diferentes, com personalidades contrárias. No lugar de opostas, vocês vão escrever a palavra contrárias. Continuando aqui com a correção. Essa aqui é da página... Não aparece a página, mas já vejo. A 14ª questão. Releia esse trecho e faça o que se pede. Vamos ver aqui da página 12. Pinte a expressão conto surreal e converse com os colegas sobre o que você interpreta. Então, tá aí, ó, conto surreal, que foi pintado de azul. Aqui, ó. Escreva o que é surreal na história do livro Meu Amigo Ovídio. Espera-se que os alunos respondam que o fato de uma cabeça ficar desgrudada do corpo. C. Sublinhe o significado de entrelinhas e copie-o aqui. É algo que não está escrito no texto, mas que o autor quer passar ao leitor de forma indireta, como se for uma mensagem oculta entre as linhas. Por isso que significa entre linhas. Não é que está lá no texto, mas é uma mensagem que ele passa indiretamente para quem está lendo algum texto. Relê o trecho a seguir, observando o que está sublinhado. Então, a parte que está sublinhada é: até podem não entender nada ou entender algo que nem tinha passado pela cabeça do escritor. Aí vem, circule a palavra que expressa ideias de alternativa de escolha em relação ao que os leitores podem entender das entrelinhas. Então tá aqui, ó, circulado o ou. Aqui, ó. Ok? Escreva quais são as duas alternativas apresentadas. A primeira alternativa é: podem não entender nada. A segunda alternativa é: podem entender algo que nem tinha passado pela cabeça do escritor.
Continuando aqui com as correções, essa aqui foi dia 20. Volte ao texto e copie os parágrafos que contém a leitura que a resenhista fez das entrelinhas da história do livro Meu Amigo Ovídio. Então tá aqui, ó, os que está escrito em entrelinhas. Pois fiquei pensando que a autora de Ovídio quer falar sobre como dentro de cada pessoa podem conviver formas diferentes de pensar e agir. O outro podemos ser medrosos e corajosos, bons e maus, felizes e tristes, e na verdade vamos nos equilibrando entre esses opostos, sem perder a cabeça. Converse com os colegas e a professora e registre o sentido literal da expressão perder a cabeça. Ficar sem a cabeça. Perder a cabeça é ficar sem a cabeça. O sentido figurado da expressão de perder a cabeça é perder a calma, agir sem pensar nas consequências, né? Ficar de cabeça quente, tudo mais, é tudo isso. Chamando o sentido literal, é o sentido mais comum da palavra ou expressão. Já o sentido figurado é aquele que a palavra ou expressão adquire um determinado contexto. A autora da resenha finalizou o texto dizendo o seguinte: podemos ser medrosos, corajosos, bons e maus, felizes, tristes, e na verdade vamos nos equilibrando entre esses opostos sem perder a cabeça. Sublinhe as palavras que têm sentidos opostos. Então tá aqui, ó, que ela marcou embaixo, ó. Medrosos e corajosos, bons e maus, felizes e tristes. São sentidos opostos. As palavras que têm sentidos opostos são chamados de antônimos. Sinônimos é que tem o mesmo sentido. Antônimos é que tem sentido oposto. Escreva, eu vou colocar para baixo e vou colocar minha imagem para cima para vocês verem aqui as respostas da correção. Escreva os antônimos das palavras a seguir: medo, coragem, bondade, maldade, felicidade, infelicidade, tristeza, alegria, amor, ódio e perder, ganhar. Continuando aqui, que no dia 21 a professora explicou o que são palavras primitivas e derivadas. E dentro das palavras primitivas e derivadas, tinha foram falados sobre prefixo e sufixo. Agora vamos corrigir a atividade. Escreva a palavra que serviu de base para a formação destas palavras: famoso, fama; atrapalhado, atrapalhar; arriscada, arriscar. E todos esses aqui, ó, todos esses aqui que são as palavras primitivas são verbo, tá? São verbos. Essas palavras foram formadas pelo acréscimo de um sufixo, igual a professora explicou. Sufixo é quando o acréscimo vem depois da palavra. Por exemplo, aqui, ó, fama. O acréscimo aqui, ó, foi o osso. Foi depois do fã. Então, é um sufixo. Atrapalhar, atrapalhar, ada é que foi o acréscimo, né? Ou da, foi tirado o R de atrapalhar e foi acrescentado da. Então, o acréscimo apareceu depois da palavra.
Então, ele é também um sufixo. Aqui, arriscar, tirou o R e acrescentou o ada, né? O ada. Então, ele foi acrescentado depois da palavra. Então, ele é um sufixo. Aqui também, né? Foi o osso que foi acrescentado depois da palavra. Então, todas essas palavras são sufixo, tá? Sufixo. Aqui já foi explicado que é palavras primitivas e palavras derivadas. Aqui na segunda questão, vocês tinham que colocar PP para palavras primitivas e PD para as palavras derivadas. E pintava os sufixos e os prefixos. A primeira palavra é bisneto. Bisneto é uma palavra derivada, é PD. E o que tinha que pintar aí, ele é um prefixo. Por que ele é um prefixo? Porque o acréscimo da palavra aparece antes da palavra primitiva, que é neto, né? Então, ele é um prefixo. Legal é PP, ele é uma palavra primitiva. Livro também é PP, ele é uma palavra primitiva. Livrinho é PD, ele é uma palavra derivada e ele é um sufixo. O inho de livro, né, foi tirado o O e foi acrescentado o inho. Então, e ele é acrescentado depois da palavra livro. Então, ele é um sufixo. Foi também colocado sobre resenha, mais um modelo de resenha. Lembrando que desde que a gente começou a trabalhar com o livro 4, nós estamos estudando resenha. Como é formada uma resenha? Tem a resenha que fala só sobre o livro e tem a resenha crítica, que fala sobre a história que vocês leram. Aí vem aqui essa outra atividade, que foi no dia 22, né? Relacione os textos e a sua finalidade. O texto 1, ele descreve uma obra lida. E o texto 2, comenta uma obra lida. Então, o 1 descreve a obra que foi lida, descreve uma história que ele leu, um livro que leu. E o 2, ele comenta, ele faz um elogio ou uma crítica sobre o livro que foi lido, sobre uma obra lida. Sobre a obra tratada em cada texto, preencha o quadro. No texto 1, o título do livro é Bisabia Bisabel. A autora, autor ou autora? A autora é a Ana Maria Machado e a editora é a Salamandra. O texto 2 é o livro dos City. O autor Daniel Wallace e a editora Bernard Brasil. Quarta questão. Sobre a autora do texto, responda as questões propostas. Como é o nome e qual é a idade da criança que descreve o livro Bisabia Bisabel? O nome da criança é Bruno Misiari Fittipaldi Marati, de 9 anos. A B. Como é o nome e qual é a idade da criança que dá opinião sobre o livro dos City? Daniel Rocha de Paula e Silva, de 11 anos. Volte ao texto 1 e enumere os parágrafos. Então, vamos voltar lá no texto 1. Então, tá aqui os parágrafos, ó. Parágrafo 1, 2, 3, 4 e 4.